aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela é: Você não começou no berço, você começou no coração de Deus. Preste atenção, filho. Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão é o pai dos chamados. O chamado é o que nos ensinará o propósito de nossa existência e nos levará ao destino preparado pelo Pai. Tudo na sua vida começa em Deus Pai. Ele é a origem e o destino de toda a sua vida na terra e na eternidade. Desejo considerar o aspecto do chamado, observando o chamado de Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias capítulo 1, verso 5 mostra que Deus primeiro eu te conheci e te consagrei, antes de dizer, te constituí profeta às nações. Deus estabelece quem você é antes de dizer o que você faz. O chamado flui da identidade, não o contrário. Ser consagrado significa que quando Deus te separou do comum, nem todo lugar se torna confortável. Você não cabe em qualquer lugar. Você tem um lugar específico. Você não consegue mais se misturar como antes. Você pode parecer estranho, mas não é estranho. Você é separado. O lugar que te rejeita muitas vezes é o lugar que Deus está usando para te revelar o seu chamado. Tudo que você passou está sendo usado por Deus para te preparar para a missão que Ele já determinou para você. Pense comigo. Se Deus já te conhecia e te designou antes de você nascer, então nada acontece depois que pegou Deus de surpresa. Ele redime cada perca, rejeição e fracasso como parte do treinamento do chamado. Romanos capítulo 8, no verso 29 e 30 diz: Aos que de antemão conheceu, também os predestinou, chamou, justificou e glorificou. Deus já conhece, predestinou e chamou. Nós é que precisamos alinhar a nossa resposta. Em vez de repetir, sou apenas uma criança, de Jeremias 1,6. Pare de medir o seu chamado pela sua idade, história ou habilidade. Deus não perguntou a sua opinião antes de te chamar. Deus te escolheu, te separou, te enviou. Portanto, você não é um acidente, um projeto intencional de Deus. Há um propósito específico às nações. Mesmo que essas nações sejam a sua família, a sua igreja, a sua área de atuação. A pergunta não é se você é chamado, mas como você vai responder ao chamado que já existe. Quando Deus te separa, Ele não pergunta se é confortável. Ele pergunta se você está disponível. Como Deus responde às objeções de Jeremias? Jeremias capítulo 1, do verso 6 ao 9 diz assim: Então lhe disse: Senhor, eis que não sei falar, como no passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas que não passo de uma criança, porque todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ele corrige a fala de Jeremias no verso 7. Jeremias diz: Eu sou uma criança. Deus responde: Não diga sou uma criança. Nossas palavras demonstram o que está no nosso coração. A mudança de fala
é também uma mudança de coração. Pare de dizer a Deus quem você é. Deixe Deus dizer quem você sempre foi nele. Jeremias se vê criança, Deus o vê profeta. Deus escolhe o improvável. Deus escolhe coisas fracas, humildes e desprezadas. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao 29, Paulo diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Reparai, é discernir, ver com os olhos. Olhe para trás, veja de onde Deus te tirou. Olhe para dentro, veja como Ele está te transformando. Olhe para frente, veja que ainda não terminou. Deus escolhe pessoas que nunca esqueceram de onde Ele as tirou. Davi foi tirado de trás das malhadas para governar Israel. Deus escolhe os fracos juntamente para esmagar a vanglória humana. Deus não foi atrás dos mais brilhantes da sala. Ele foi atrás de quem o mundo esqueceu, para mostrar que a glória é só dele. A fraqueza vira qualificação e não defeito. Aquilo que você acha que te desclassifica, a sua origem, a sua humildade, a sua limitação, feridas, é justamente o que Deus usa para que ninguém diga que foi na força do seu braço. Deus só usa os que são fracos diante dele. O foco não é você brilhar, mas Cristo ser visto. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 29, é o centro. O fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolhe as coisas loucas, fracas e humildes. A igreja não pode descartar quem o mundo já descarta. Pelo contrário, precisa acolher, treinar e enviar esses improváveis. O lugar onde você se sente pequeno demais pode ser exatamente o lugar onde Deus decidiu te usar mais. Deus não te escolheu por causa do que você era. Ele te escolheu por causa do que Jesus é. Talvez não pareça nas listas grandes da sociedade, mas está escrito na lista dos escolhidos de Deus. Você é exatamente o tipo de gente que Deus escolhe quando ninguém quer, roube a sua glória dele. Deus nunca precisou da sua força para começar nada, mas Ele vai usar a sua fraqueza para mostrar a força dele. Deus não vai atrás das cabeças mais brilhantes, mas sim do coração mais quebrantado. Os olhos do Senhor passam sobre a terra para fortalecer aqueles cujo coração confia nele. O que o mundo chama de nada, Deus chama de matéria-prima. À medida que você obedece o seu chamado, Deus lhe dará novas experiências. A área que você tem mais vergonha pode ser o palco onde Deus vai se manifestar. Deus vai te usar de um jeito tão improvável que até quem duvidou vai dizer: foi Deus. Outra coisa, Ele garante presença no verso 8. Eu sou contigo para te livrar. Deus não te enviou, Ele veio junto. O nosso sucesso depende de saber quem está conosco. José prosperou independente do lugar, porque Deus era com ele. Moisés prosperou porque o Senhor disse: minha presença irá contigo. Josué, seu sucessor, prosperou porque Deus te disse: eu serei contigo. O verdadeiro presente de Deus não é a terra, é a presença. A terra é o cenário, a presença é o tesouro. Davi triunfou em todos os empreendimentos porque o Senhor era com ele. Você sabe quem está com você? Deus é maior do que tudo. Ele pode te ousar acreditar. Ele não promete ausência de tempestade, promete presença no meio da tempestade. Se a presença de Deus estiver aí, você pode estar no deserto, ainda assim estará no lugar certo. O deserto, em sua presença, se transforma num lugar de experiências. A presença de Deus é poderosa. Em sua manifestação, Ele destrói as fortalezas do diabo. Ele estabelece os caminhos no deserto
cura e restaura. Andar no Espírito é como sair da lei da gravidade e entrar na lei da aerodinâmica. Para só de cair, começa a voar. Tem algo em você que não deixa você se sentir confortável na lama. É a presença, o chamado você para cima. A presença de Deus não promete fogo, que o fogo vai apagar. Promete que o fogo não vai te consumir. Você está num hospital, num tribunal, no culto, num quarto escuro, mas a presença é a mesma, dizendo: eu estou com você. Ele toca na sua boca. No verso 9 e 10, estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. Deus coloca as suas palavras na sua boca. Quando Deus toca a sua boca, Ele muda a sua mensagem. Quando Deus toca na sua boca, Ele transforma murmuração em profecia, reclamação em louvor, medo em fé. Deus não está procurando bocas perfeitas, Ele está procurando bocas disponíveis. Isaías vê o Senhor quando o seu orgulho morreu. Uzias é o símbolo do orgulho. Isaías viu o Senhor perguntando: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías se ofereceu, mas reconhecendo a sua fraqueza, seus lábios eram impuros. Então Deus purifica os seus lábios. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse: eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A graça te basta. Deus desenha o chamado acima das suas habilidades naturais. A graça é o poder sobrenatural para cumprir aquilo que você sozinho não conseguiria. O chamado é maior que você, mas não maior que a graça. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pastor, como descobrir o meu chamado? Primeira coisa, seja fiel no pouco. Comece onde você está. Sirva, faça o melhor com alegria. Todos nós somos chamados a Romanos 8, verso 29 e 30. Chamados para sermos conforme a imagem do Filho. Chamado não é um título no crachá, é um formato de Cristo sendo gerado em você. Em 1 Pedro 2,9, somos chamados das trevas para anunciar as virtudes de Cristo. A segunda coisa, para você descobrir o seu chamado, ouça o Espírito Santo. Principal modo de Deus guiar é pelo testemunho interior do Espírito Santo. A voz é mansa e delicada no seu espírito. Não espere visões espetaculares o tempo todo. Deus guia os filhos maduros pelo Espírito no coração. Preste atenção ao desejo que permanece no seu coração. Observe o que mexe com as suas entranhas. Deus não muda de ideia. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Deus não retira o chamado só porque você falhou. Ele te ensina a andar em fé até cumprir o que já decidiu sobre você. Ore, estude a palavra. Deus abrirá portas. Obediência ao chamado traz bênção e satisfação. Desobediência traz frustração. Insatisfação é um sinal fora do propósito, desencaixado do seu lugar. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra. Que aonde ela chegar, as pessoas sintam a presença do Senhor. Recebam um chamado da parte de Deus. Que haja uma resposta certa. Livra-nos do engano. Livra-nos do medo, da ansiedade, da angústia. Ó Deus Santo e Poderoso, eu creio no Senhor. Que através dessa palavra, muitos homens e mulheres de Deus são chamados para responder à vontade do Senhor. Fala ao coração deles, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que ouviu essa mensagem por inteiro, nos ajude a divulgar, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas saibam o que está no coração de Deus. Se você quer nos ajudar a pregar o Evangelho, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode nos ajudar,
fazendo uma oferta generosa. Através da sua oferta, nós vamos levar as pessoas a ter um encontro com o Senhor, mas também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho, seja um semeador e tenha uma colheita 100 vezes maior do que a sua semeadura, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.